Quem são as suas referências? Essa é a minha provocação, mas eu vou te dar um contexto. Eu coloquei a imagem de várias pessoas que eu admiro muito aqui nessa thumbnail, mas existe um ponto que eu acho que é muito importante e o Wesley, que inclusive tá na thumbnail, inclusive eu tenho uma foto com ele aqui para mostrar para vocês, eu amo muito o Wesley. Eu amo muitas pessoas que estão na minha thumbnail, mas ele fala sobre uma coisa que é muito importante, que é o nosso microambiente. E isso é muito importante, assim, é uma das coisas que eu aprendi com Wesley, e eu já estava aprendendo com outras pessoas também, mas quando ele me falou fez muito sentido. Na maioria das vezes, a gente não tem condições de ter acesso a algumas pessoas por conta de vários motivos. Por exemplo, às vezes na sua casa, você não tem um bom exemplo de exercício físico, por exemplo. Na minha família, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles não eram pessoas que faziam exercício físico. O meu irmão é um cara que é maratonista, assim, ele já fez, sei lá, mais de 100 maratonas, e assim, ele é muito fora da curva. E ele sempre gostou de estudar, uma coisa que muitos dos meus pais, assim, eles não tiveram condições na época deles de estudar, e o microambiente dele era completamente diferente, ele conseguiu acessar boas escolas, graças às condições que meus pais me deram. Mas assim, às vezes na sua família você não vai ter os pontos de referência de algumas áreas que você gostaria de atuar. Isso não é uma culpa dos pais, tá? Eu acho que é bem importante o que eu tô falando aqui, não é uma crítica à nossa família, mas de que a gente muitas vezes vai precisar buscar referências fora. E isso não é ruim, tá? Assim, se você tem condições de às vezes ter uns pais que são exemplos em finanças, exemplos em educação, em virtudes e sabedoria, é ótimo, agradeça a Deus. Mas não é todo mundo que tem essa condição. E aí que entra as referências que eu tô trazendo para você. Por quê? Por exemplo, eu coloquei o Wesley, eu coloquei o Clóvis de Barros, eu coloquei a Lucilena Galvão, inclusive eu tenho uma foto com a Lucilena Galvão e com o Clóvis de Barros, então, assim, são pessoas que eu amo muito. Inclusive eu coloquei o Bruno Perini também, que é um cara que eu admiro demais. Mas de maneira geral, a gente vai precisar ter referências em áreas diferentes e cada um vai ter a sua referência específica. Eu acho que isso é muito bonito. E quando a gente começa a entender que a gente pode escolher o nosso microambiente, as pessoas que vão nos influenciar, por exemplo, eu vejo muito os vídeos e podcasts da Lucilena Galvão, e todos os dias eu me lembro que eu preciso me tornar uma pessoa melhor, e não só uma pessoa melhor do ponto de vista filosófico, assim, mais abrangente, mas eu preciso crescer naquilo que eu me proponho, eu preciso fazer as minhas entregas no meu trabalho de maneira melhor, eu preciso dar mais atenção ao tempo que eu tenho, como que eu estou gastando meu tempo, aos meus vícios, e também a cultivar virtudes. A gente nasce e cresce aqui na nossa vida, mas pra gente sair daqui muito melhor dessa experiência. Eu aprendi isso com ela, e assim, ela me influencia muito. Todas essas pessoas que eu coloquei aqui são, entre aspas, influencers. Assim, esse é o conceito que a gente chama hoje em dia. Mas sempre existiu pessoas que influenciavam pessoas, sabe? Então, assim, hoje você tem as condições de ser mais seletivo, de você escolher melhor quem vai te influenciar. Nas redes sociais você tem a opção de seguir ou deixar de seguir. Isso é muito bom. Então você tem condições de acessar pessoas que vão te trazer muito mais qualidade de vida ao fato de você muitas vezes conseguir também, inclusive, eliminar coisas que não fazem sentido. Por exemplo, não gostei de ver isso daqui. Você clica em não gostei e isso não vai aparecer mais para você. E essa é um benéfico, assim, é um benefício das redes sociais, mas também pode ser um malefício. A gente pode ser influenciado por pessoas boas ou por pessoas péssimas. A gente sabe que hoje em dia nas redes sociais a gente tem pessoas que, por exemplo, fazem propagandas do tigrinho, fazem propagandas de casas de aposta, e essas pessoas, elas muitas vezes estão contra tanto os seus valores e seus princípios. E você tem a condição de poder ouvir e ver pessoas excepcionais. Nesse vídeo, de maneira geral, eu quero que você entenda que você tem as condições de tomar as rédeas da sua vida, de maneira geral. Isso não é um papo de coach, mas no sentido de que você pode escolher quem vai te influenciar. Isso é uma bênção, porque se você consegue escolher pessoas melhores, é muito provável que você também vai se tornar uma pessoa melhor por tabela. Então, assim, escolher muito bem os seus amigos muitas vezes não é tão fácil. Por exemplo, eu me mudei de São Paulo para Florianópolis em 2021 e o meu acesso aos meus amigos foram
muito diferentes, assim. Eu conheci pessoas no bar, conheci pessoas na faculdade, eu conheci pessoas em redes sociais, e como você monta a sua estrutura de amizades, de colegas, de ambientes onde você vive, vai te influenciar positivamente ou negativamente. E tem muitos momentos que você não controla. Por exemplo, eu não controlo ter acesso a alguns amigos aqui em Floripa. Eu tenho alguns amigos meus que estão em São Paulo, mas aqui em Floripa eu escolhi ter os melhores amigos possíveis. Então, assim, os meus amigos, eu amo muito eles. E são pessoas que se complementam de alguma forma. Isso não é interesse, tá? Você ter pessoas que vão te fazer crescer é excepcional. Tem pessoas que não vão fazer mais sentido na sua vida e tá tudo bem. E existem pessoas que vão te fazer muito bem. E esse é o caso do que eu quero falar para vocês aqui. Então, você conseguir escolher bem as suas amizades vai te ajudar muito. E você conseguir, fora das amizades, porque a gente não consegue cultivar essas amizades o tempo todo, você conseguir cultivar aquelas pessoas que vão ser como se fossem ideais para você. Por exemplo, a Lucilena Galvão, quando eu consegui tirar a foto com ela, foi numa palestra, eu me arrepiei e chorei quando eu vi ela entrando e falando no palco. E é uma pessoa que me influenciou muito bem, eu tô arrepiado aqui. E ela me influencia sempre para ser uma pessoa melhor. E eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que a gente pode encontrar em outra pessoa. Então, assim, eu uso ela muito como referência aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar muito longe. Eu quero ser uma pessoa virtuosa. Eu preciso entender um pouco mais sobre como que eu vou cultivar a virtude da justiça, da temperança, da paciência, em várias áreas da minha vida. E assim, quando eu olho para ela, eu olho muito como uma referência, como alguém que eu gostaria de ser em algum momento e, claro, com as dicas e conhecimentos que ela passa, de ser um pouco melhor. E aí eu olho para outras pessoas que eu coloquei aqui, por exemplo, o Clóvis de Barros, eu assistia muitas palestras dele há vários tempos atrás, e aí inclusive eu encontrei ele uma vez num avião, que foi onde eu tirei a foto com ele, e foi muito especial, assim, eu fui lá e dei um abração nele, assim, e eu tinha pedido para ele se ele podia me dar um abraço, né? Eu falei, cara, eu quero muito te dar um abraço, assim, é um sonho meu. E ele foi super atencioso, assim, ninguém tinha reparado que era ele ali no voo, ele estava indo para Floripa, inclusive no mesmo dia que ele encontrou o Wesley, então eu tenho uma foto com ele e o Wesley tem a mesma foto no mesmo dia, foi bem engraçado isso. E eu dei um baita abração nele, assim, porque às vezes essas pessoas elas não sabem o quanto que elas fizeram bem pra gente, mas quando você repara que aquela pessoa ela conseguiu te influenciar a ser melhor, a você estudar mais, a você conseguir atingir seus objetivos. Por exemplo, agora aqui falando de outra pessoa que eu coloquei na thumbnail, por exemplo, o Bruno Perini, é um cara que me instiga muito a ser mais referência na área onde eu atuo. Eu atuo na área de investimentos em startups. Então, assim, é um segmento bem diferente do que ele atua. Ele fala muito mais de uma maneira mais generalista, e o meu caso aqui, eu trabalho com algo que é muito específico. Então, assim, como que eu consigo levar o meu conhecimento de uma forma acessível? E isso sempre eu fico me perguntando. Então, cada pessoa, ela se torna uma referência em uma área diferente. Então, assim, no sentido religioso, a Igreja Católica, ela foi muito sábia. A Igreja Católica construiu toda uma organização e trouxe também até mesmo os santos, para poder se tornar como referência. Isso não é uma analogia que essas pessoas são santas e tudo mais, não interpretem errado. Mas assim, a Igreja Católica trouxe uma ideia de referência que era muito importante, que era para os cristãos olharem para aquelas pessoas que foram boas e olha, essas pessoas são referências para vocês também. Olhem o bom exemplo delas. E eu acho que hoje a gente tem condições de acessar pessoas do passado, então, literalmente, você olhando para cá, pessoas que já fizeram o bem em algum momento da história e a gente consegue registrar isso e pegar as informações na internet, a gente tem as condições de acessar as pessoas aqui e agora, no momento contemporâneo. A gente só não tem condição de acessar as pessoas do futuro, mas elas podem ser a gente. Então, assim, a gente pode ser essas referências para alguém no dia de amanhã. Então, assim, essa é a mensagem geral que eu gostaria de dizer, de passar para vocês a ideia de que você pode escolher muito bem as suas referências, e eu acho que vai fazer muito sentido quando você acessar as pessoas que são realmente melhores e filtrar muito bem com quem você anda, as pessoas que você ouve, o conteúdo que você consome, tudo isso vai fazer muita diferença na sua vida. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui também, deixa o seu like e se possível, coloca nos comentários
as pessoas que são referências para você. Eu acho que isso vai ser muito legal pra gente trocar aqui. Coloca o segmento que essa pessoa atua. E, cara, acho que vai ser uma troca muito bacana e eu vou querer saber também quem são as pessoas que são referências para vocês. Muito obrigado.